do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã, queridos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, o Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães e peixes. Eu gostaria de deixar aqui para vocês 8 lições sobre essa passagem da multiplicação dos pães. Uma primeira lição é: o teu deserto será palco dos milagres de Jesus. Vejam, o lugar onde Jesus realizou a multiplicação dos pães era um lugar deserto. Mas nem o deserto impediu para a realização do milagre da multiplicação dos pães. Vale a pena aqui destacar que a multiplicação dos pães e dos peixes é um dos milagres que Jesus realizou naquele deserto. É um. Não é apenas só um. Jesus realizou muitos outros milagres no deserto. Então, saiba de uma coisa. Nós, algumas vezes na vida, atravessamos por deserto, ou seja, atravessamos por momentos difíceis, passamos por provações, por dificuldades. E creia, meu irmão, creia, minha irmã, mesmo nesses momentos de desertos na sua vida, Jesus, Ele pode realizar milagres na sua vida. Não se preocupe com o deserto que você está passando. Não se preocupe com a dificuldade que você está passando. Aquieta o seu coração. Acalme. Acalme. Lembre-se, o deserto é um lugar de passagem. Não é o seu destino final. Como o deserto foi um lugar de passagem para Jesus. Jesus passou pelo deserto 40 dias, 40 noites, mas ele não ficou no deserto. Assim também, as dificuldades, os problemas vão passar. E você, como Jesus, vai superar. Uma segunda lição que nós devemos aprender na multiplicação dos pães é a bênção e o abençoador. Vejam, aqui no Evangelho, a maioria dos que estavam lá naquela multidão estavam com Jesus só porque ele multiplicava os pães e os peixes. Aquela multidão, muitos daquela multidão, estavam interessados em apenas comer pão de graça, ao invés de se alimentar do pão da graça que é o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho. João, capítulo 6,
Versículo 26. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele pode nos abençoar nesta semana em todas as áreas da nossa vida. Deus pode abençoar, mas o nosso relacionamento com Deus não seja baseado em interesses pessoais. Eu vou me relacionar com Deus não por interesse pessoal, mas que a nossa aproximação do Senhor não seja errada, mas sim seja baseada naquilo que Deus é e não aquilo que nós podemos pedir a Deus ou aquilo que Deus nos dá. Uma terceira lição da multiplicação dos pães é: Jesus, Ele não quer que você saia de perto dele. Guarde bem, Jesus, nesta nova semana, Ele não quer que você saia de perto dele. Olha que coisa linda aqui no Evangelho. Em vez de Jesus despedir a multidão faminta, a multidão enferma, Jesus não despede. Jesus, Ele acolhe a multidão. Amados, nem os discípulos pedindo Jesus mandou a multidão de pessoas que estavam com Ele embora para suas casas. Os discípulos, eles não viam outra solução a não ser despedir aquela multidão. Mas, quando o assunto é nos manter na presença de Deus, Deus vai fazer tudo para que você não se afaste dele. Talvez as dificuldades, os problemas, as circunstâncias estão tentando fazer você afastar de Jesus, mas Ele se recusa a deixar você sozinho. Jesus te ama. Ele te ama demais e Ele não vai te abandonar, e muito menos naquele momento difícil que você estiver passando. A quarta lição que nós queremos aprender na multiplicação dos pães é a respeito de um menino. Um menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Esse menino, ele tem um coração generoso. Ele poderia esconder egoisticamente os pães, os peixes e ficar no anonimato. Não, ele não escondeu os pães, mas ele preferiu abrir mão daquilo que seria o seu almoço. Olha que generosidade daquela criança. Irmãos, que o Espírito Santo nos motive a abrir os nossos recursos para abençoar vidas. Muitos, no lugar deste menino, teriam escondido. Eu não vou guardar aqui meu alimento, eu não vou mostrar para ninguém. Mas não. Quando nós escondemos a quantidade de pães e peixes, continua a mesma coisa. Mas quando nós abrimos o
Quando nós somos generosos, multiplica tudo. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Interessante também nesse menino, ele estava preparado para ficar ao lado de Jesus o tempo que fosse preciso. Veja, ele tinha no bornal, na mochila, 5 pães e 2 peixes. Ele queria ficar mais tempo com Jesus, por isso que ele levou bem alimento para o seu almoço. Além disso, o menino, ele não está interessado em receber, ele está disposto a dar. Assim temos que ser nós na nossa vida. Não está interessado em receber, mas em dar. Lembrando aquilo que Jesus falou, né? Há mais alegria em dar do que receber. Uma quinta lição da multiplicação dos pães: comece com pouco mesmo. Olha, Deus é especialista em multiplicar o pouco. Com o pouco que nós temos em nossas mãos. De repente você pensa em reformar a sua casa. Você tem pouco dinheiro, mas comece. Você vai ver que aos poucos Deus vai te abençoando, e aos poucos você vai fazer uma linda reforma na sua casa. Comece com pouco. Eu lembro, há uns 7 anos atrás, eu comecei a reforma da igreja de Luminárias com pouco. E de repente, quando eu cheguei no final, eu fiquei deslumbrado de ver quanta coisa eu fiz com o dinheiro do dízimo na reforma lá em Luminárias. Com pouco. Comece com pouco. Repito, Deus é especialista em multiplicar o pouco. Com Deus você não precisa contar com todos os recursos humanos. Talvez você se encontre com poucas forças para orar, para rezar. Fé para crer que o impossível possa acontecer. Saiba que esse pouco nas mãos de Deus acaba virando muito. Jesus começou com 5 pães e 2 peixes e multiplicou para mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Uma sexta lição que nós podemos aprender na multiplicação dos pães: nas mãos de Deus, em mim e minhas mãos. Enquanto os pães e peixes estavam na mão dos discípulos, a situação continuava a mesma. Nas mãos dos discípulos, eram 5 pães. Mas nas mãos de Jesus, de 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, sem contar as crianças. Então, foi mais de 7.000 pessoas. Então, meu irmão, vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus. Então, quero um conselho? Pare de se preocupar com aquilo que você já entregou nas mãos de Deus. Pare de se preocupar. Pare de ficar ansioso. Entregue nas mãos de Deus. E tenha fé para não pedir de volta. Entregue.
confie. Uma sétima lição da multiplicação dos pães: dê aos outros o que Jesus te deu. Jesus deu o pão para os discípulos, e os discípulos deram para a multidão. Com este exemplo, irmãos, eu aprendo que devemos dar às pessoas aquilo que Cristo nos deu. O que Cristo nos deu? Cristo nos deu e nos dá o perdão. Que você possa dar o perdão para as pessoas. Cristo, Ele nos amou, morrendo na cruz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, esta nova semana, ame as pessoas, ame a Deus, ame ao próximo. Deus, Ele te abençoou com um emprego. Então, abençoe vidas, indicando alguém, algumas vagas de emprego para outras pessoas também poderem trabalhar. Seja a continuação do reino que Jesus plantou dentro de você. Uma oitava lição da multiplicação dos pães: conserve os seus resultados. Depois que o povo se alimentou, ainda, olha só, sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Nada do que sobrou foi desperdiçado. Que esta vitória alcance o seu coração. De nada adianta Deus nos dar com uma mão, aprendermos com a outra. Conservar a vitória alcançada é dar o devido valor àquilo que Deus nos deu. Então, conserve o seu casamento. Deus abençoou você no seu casamento. Conserve. Deus te deu um emprego, conserve no seu trabalho. Deus te deu filho, Deus te deu uma família, conserve a sua família. Seja grato a Deus, conservando aquilo que Deus nos deu. E para concluir, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é o pão que alimenta a nossa alma. Nesse milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus, Ele se identifica com Deus lá do Antigo Testamento, o Deus que saciou a fome dos israelitas no deserto. Em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, meu irmão, então, minha irmã, permita que Jesus seja o seu alimento todos os dias da sua vida. Não existe deserto, não existe dificuldade que não passe contigo, mas com Ele, com Jesus ao nosso lado, a escassez está com os dias contados.